Liguei! Gente, estou trazendo a luz para vocês. Sim, a nossa aula de hoje será sobre o iluminismo. Não tem nada a ver com Illuminati. Não, pode esquecer. Iluminismo. Bom, gente, vamos definir então, o iluminismo. Primeiro, o iluminismo é um movimento intelectual que vai surgir na Europa entre os séculos 17 e 19, mas que vai ter no seu auge, o século 18. Então ele vai ter o seu auge neste século aí. Segundo, o nome iluminismo ele vai ser cunhado lá no século 19, mas ele quer trazer a ideia de que o iluminismo era um movimento esclarecedor, que iluminava o conhecimento humano através da razão, do uso da razão. Daí vem o termo iluminismo. Terceiro, o iluminismo é um movimento de ideias que vai andar por diversas áreas, como as áreas das ciências, da economia, da política e do direito. Nós já abordamos um outro movimento de transformação do pensamento lá no século XIV até o XVI, que é o Renascimento. O Renascimento ele é um movimento mais baseado no mundo das artes, da cultura. Claro, ele contribui com o iluminismo porque ele fortalece, ele traz um início de pensamento científico, através do racionalismo e do humanismo ali, aquela ideia que a gente tem que usar a razão, depois a gente tem que observar e experimentar, Aquela ideia de produzir o conhecimento nasce no Renascimento. Mas, e é essa a sua influência ali, com relação ao iluminismo. Mas são movimentos que têm áreas diferentes, tá? Porque o Renascimento, ele transforma muito o mundo das artes, por exemplo. Ele influencia mais desta área das artes, da cultura. O iluminismo já já trabalha com outros campos ali. Como o campo do pensamento científico. O paradigma ali científico é construído a partir do século XVII, onde é um século que alguns dizem que é o século das revoluções científicas, o século da revolução científica, onde a ciência começa a tomar forma no mundo. É esta construção desse modelo científico que vai acontecer no início do iluminismo, que vai inclusive trazer a base para o iluminismo. Então, o iluminismo começa com um pensamento científico, tá? Que vai começar a tomar forma aí. Por exemplo, Galileu Galilei é um dos personagens que vai ajudar a construir este método científico aí. O Galileu Galilei vai construir o telescópio, vai observar as estrelas e a partir daí ele vai criar a sua teoria heliocêntrica, no qual os astros giram em torno do Sol. Outro personagem importante, Francis Bacon, ele vai trazer o empirismo nesse debate científico, de que a gente só consegue provar uma teoria através de um experimento. René Descartes, ele vai aprimorar essa ideia empírica aí, usando seu método cartesiano aí, O René Descartes, ele vai dizer que a gente sempre tem que, não há uma verdade, a gente tem que sempre começar por uma dúvida, duvidar da verdade e a partir dali, desenvolver as nossas teorias. Então nós temos pensadores que vão ajudar a construir todo este método aí de pensamento científico. O principal deles é o Newton, O Newton ele é muito importante porque ele vai consolidar a ideia de movimento, o estudo sobre o movimento, sobre os movimentos dos objetos, por exemplo. Ele vai trazer a questão da gravidade ali, como força atuante aí no movimento. E aí ele vai conseguir unificar todas as teorias, por exemplo, de Kepler, de Copérnico, de Galileu Galilei. Ele vai consolidar tudo no seu livro Princípios da Física e da Matemática. O Newton é, inclusive, considerado o pai da física aí, Então, com ele, há uma consolidação deste método científico. Então, a construção desse pensamento científico, aí, dessa metodologia científica de aplicar, no qual os cientistas deveriam aplicar, por exemplo, os princípios da ciência, as leis da ciência, ela vai se difundir e vai entrar para outras formas de análise, como a política.
Então a política vai ser influenciada, né, por estes métodos aí, e os pensadores vão começar a criticar o modelo político que estava acontecendo naquele tempo, naquele contexto. Então, por exemplo, ó, política e igreja, tá? Num primeiro momento é o foco de muitos pensadores iluministas. John Locke é um dos primeiros, porque ele vai viver um contexto que nós chamamos de Revolução Inglesa e Revolução Gloriosa. Há uma instabilidade, né, na monarquia inglesa, o rei Carlos é morto, entra Oliver Cromwell, e aí depois a gente tem uma Revolução Gloriosa, o poder do rei enfraquece de novo na Inglaterra, mas nesse contexto turbulento, o John Locke vai morar em Amsterdã e a partir dali ele vai debater a política. Ele é um filósofo, tá? A sua área filosófica é mais no conhecimento inato, que o homem nasceu como um quadro em branco e tudo mais, mas aí é mais no campo da filosofia. Ele fica famoso mesmo pelos seus textos políticos, porque o John Locke ele vai analisar muito a questão do contrato social que o Hobbes tinha escrito, né, anos atrás para afirmar o absolutismo. Ele vai refletir a partir desse contrato social e vai afirmar que um rei ele tem obrigações com seus súditos. Não é o súdito que deixa o rei governar, né? Na verdade, o rei que está ali no poder, ele tem muitas obrigações com os súditos. Ele tem que respeitar direitos inalienáveis, como o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Se um soberano não souber e não der estes direitos, o povo tem o direito de retirá-lo do poder. Então, o John Locke, ele, como eu posso dizer, alimenta essa ideia, né, de retirar um soberano do poder. Ele traz essa possibilidade aí, né, no campo das discussões políticas. Então, ele é um dos que mais, né, contribui com este pensamento aí iluminista, né, naquele contexto ali. Locke no campo da política, Newton no campo da ciência. São dois grandes difusores ali, né, do iluminismo na Europa. Na França, a gente vai ter um personagem bem famoso, o Voltaire, ou François-Marie Arouet. O que o Voltaire vai fazer? Ele vai iniciar, né, o seu debate inspirado em Locke, em Newton. A França está vivendo um contexto de antigo regime, né? No antigo regime o monarca é absoluto e a igreja é o primeiro estado, tem muita influência no poder. Então, o Voltaire ele vai criticar aquela imposição, né, da monarquia francesa e da igreja com relação à verdade. Ele vai dizer que a verdade é absurda, a dúvida é cruel, mas a gente sempre tem que duvidar, a gente não pode aceitar, né, a verdade porque ela é o caminho mais fácil. Então o Voltaire ele traz muito esta crítica à imposição da igreja, né, e da monarquia ao povo, né, em geral ali. Então ele fomenta essa necessidade da gente duvidar do que as grandes instituições, né, o poder dominante nos fala. Então ele vai defender a liberdade, né, de expressão, a educação e a ciência, né, como elementos fundamentais ali. Ele não nega a verdade absoluta, tá, gente? O Voltaire não trabalha a partir disso. Mas ele sempre afirmava assim, que a verdade é uma coisa, é o caminho mais fácil. A dúvida é cruel, é mais difícil. Por isso a gente tem que duvidar. Então esse é um dos principais campos de atuação aí do Voltaire na França. Outro francês importante nessa construção aí, né, de um novo modelo além do absolutismo vigente foi o Barão de Montesquieu, o Charles-Louis de Secondat. O que ele vai fazer? Ele vai criticar o absolutismo, aquele modelo, né, em que um governa e tem o controle total sobre o governo. Montesquieu vai refletir muito sobre as formas de governo, vai tratar no seu livro, né, a questão do que é uma monarquia, o que é uma república. Ele vai construir estes conceitos e ele vai dizer que, independente, né, se é uma monarquia ou uma república, para um governo ser livre, não ser tão autoritário, né, não ser absoluto como era o que existia, ele deveria ter 3 poderes essenciais. O executivo, que é o que executa as leis. O legislativo cria as leis. E o judiciário julga as leis, né, que não são cumpridas. Ou aqueles que não cumprem as leis, né? Perdão.
Então Montesquieu ele traz esse princípio aí de 3 poderes, que os poderes deveriam atuar de forma equivalente, né? Sem um ter mais poder do que o outro. E desta forma, este equilíbrio, né, traria também um governo mais equilibrado. Então Montesquieu ele é importante, porque os seus conceitos de governo, a sua ideia de 3 poderes, permeia até hoje, né, alguns países, como o nosso aqui no caso, como o Brasil. Gente, tem um cara que vai meio contra esses outros pensadores aí, mas ele é muito importante para o período. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele vai viver num contexto da França, mas ele não é de uma elite econômica como eram os demais. Então ele vai contestar, por exemplo, Thomas Hobbes. Lembra Thomas Hobbes que cria essa ideia de contrato social? O Thomas Hobbes dizia no seu contrato social que o homem era um ser violento, dominador e que ele precisava da lei ou de um monarca, né, de um governo para controlar, né, a sua natureza. Mas o Rousseau ele vai dizer que não. O homem nasce bom. O que corrompe o homem é a sociedade. Então a sociedade corrompe o homem. Ele nasce bom naturalmente, tá? Essa é uma posição do Rousseau, é criticar a sociedade por corromper, né, o homem, no caso o ser humano, né, nesse contexto aí. O Rousseau ele continua, porque ele vai criticar o John Locke também. O John Locke tinha essa questão do contrato social antissoberano, né? Para o Rousseau ele disse, não, contrato social não, o homem não é livre, ele vive acorrentado neste contrato social. Como buscar a liberdade se a gente tem pessoas acorrentadas ainda no mundo? É uma crítica também à escravidão, né, que o Rousseau fala. Então, para o Rousseau, era sempre uma classe dominante que governava. E, sendo assim, as leis eram feitas sempre beneficiando aquela classe governante. Então, não haveria essa liberdade aí, né? O contrato social, na visão dele, deveria ser diferente. Todas as pessoas deveriam ter, né, participação na construção das leis e que elas fossem feitas para todos. Então ele buscava sempre a participação popular, né, na política, a participação de todos, né, num governo. Então Jean-Jacques Rousseau ele sempre buscava essa ideia da vontade geral, né, que o povo deveria sair do povo, né, as leis deveriam emanar das vontades do povo. Daí vai nascer os princípios que depois a gente vai ver lá na Revolução Francesa. Os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então o Rousseau ele realmente incorpora, né, este novo olhar aí ao pensamento político e social, né? Uma crítica do Rousseau é muito à sociedade estamental também. E não é só ao absolutismo, mas aquela sociedade que existia na França ali, né, dos 3 estados, como eu já falei na aula anterior. No campo da economia, o iluminismo também vai atuar, né? A gente vai ter fisiocratas na França que vão associar muito a riqueza de uma nação à terra, tá? Ao que eles conseguem retirar da terra. Um desses é Quesnay, por exemplo, que é o fisiocrata com maior destaque aí no período. Mas vem da Inglaterra, né, uma nova ideia econômica que vai criticar o modelo mercantilista que existia naquele tempo. É com Adam Smith, olha que bonitinho, que vai começar, né, a teoria econômica mais vigente no período ali. Ele vai criticar, né, ele vai, na verdade, contrapor aquela ideia de que a terra, que a riqueza provinha da terra. Não, para ele, a riqueza provinha do trabalho. Quanto maior fosse a relação de trabalho dentro de uma nação, mais rica ela seria. O Adam Smith, ele primeiro analisa o ser humano. E para ele até diz que o ser humano em alguns momentos pode ser bom, né, como dizia o Rousseau ali. Mas no final das contas, o ser humano vive da barganha, da troca. E graças à nossa capacidade de troca, uma família ela não precisava produzir, ser autossuficiente. Ela podia se especializar numa produção somente e trocar com alguém. Daí surgiu o dinheiro, que foi mais um facilitador neste processo. Então o Adam Smith ele aborda muito essa questão da própria natureza humana, né? Que é a da barganha, que é a da troca, que é a do comércio. E através desta vontade nossa, a gente poderia, né, trazer um mundo em que as trocas comerciais, né, seriam a riqueza, por exemplo.
Bom, então na sua obra A Riqueza das Nações, o Adam Smith ele vai focar em duas coisas, né, elementares. A necessidade da divisão do trabalho, da especialização do trabalho, né, para esse crescimento da produção e da economia, e a menor intervenção do Estado nesta economia aí. Porque para ele, o Estado mercantilista daquele tempo, que controlava a economia, né, protegendo ela muitas vezes, não fomentava a ideia do crescimento da produtividade, tampouco a questão das trocas comerciais ali, né? Atrapalhava, na verdade, este movimento aí. Pro Adam Smith era simples, é só deixar intervir o mínimo possível, só dar condições para que as pessoas possam, né, viver economicamente do comércio, né, na economia, da produção, né, nesta área aí, para que as pessoas pudessem produzir e trocar. É este o papel do Estado, não intervindo, porque naturalmente a lei da oferta e da procura faria com que a produção fosse feita para uma demanda correta e que os preços fossem justos. Então, para ele, para o Adam Smith, não precisaria, né, ter intervenção do Estado na economia. Tudo agiria e aconteceria naturalmente. E como estas ideias se espalharam? Primeiro, a pessoa escrevia, né? Alguns liam e oravam, né? Faziam a sua oratória nas ruas, lendo e trazendo essas novas ideias através da oratória. A gente já tinha impressora, então os folhetos eram traduzidos e levados a outros lugares, né, para discussões políticas e tudo mais. Mas para consolidar esse movimento iluminista, a gente vai ter uma construção bem importante, a elaboração da enciclopédia. É uma ideia que começa com Diderot. Em 1751 ele começa a produção dos seus primeiros artigos ali, né, usando estes pensadores famosos aí, contemporâneos, como o próprio Montesquieu, o Voltaire, né, e o Rousseau. Então a enciclopédia vão ter diversos verbetes, vai ter diversas divisões, mas basicamente ela vai ter um foco no pensamento com o uso da razão. Então a gente não tem debate religioso, né, uma preponderância de textos religiosos ali na enciclopédia, pela primeira vez na humanidade. Então vai ser um livro em que as ideias, a ciência, né, o debate político através da razão vai ser divulgado. Junto com o Diderot, a gente vai ter o D'Alembert, que vai acabar, né, auxiliando ele também, escrevendo alguns artigos importantes. E aí a gente vai ter, ao longo de 20 anos depois, né, do seu início de produção, a consolidação, né, deste livro universal aí, que trazia todo o conhecimento humano ali, né, baseado no uso da razão daquele tempo, é claro. A enciclopédia ela é importante, porque ela vai espalhar, né, essas ideias aí para o mundo inteiro, e as revoluções que vão acabar acontecendo posteriormente vão ser muito inspiradas nessas ideias iluministas aí, né, divulgadas pela própria enciclopédia. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Chega. Não quero mais falar disso. Qualquer coisa, vai lá no blog que eu escrevi o textinho lá, tá bom? Um forte abraço, até mais.